E agora vamos falar de geral. Agora, essa mudança aqui, gente, lembra lá no início na escalada que eu falei, tem mudança que vai se marcar era, que é essa notícia aqui que a gente vai ver agora. Porque saiu, né, um resultado de um processo judicial. Parênteses aqui. Felipe Machado Leal Severo, que vos fala, é publicitário, é mestrando e pós-graduando em o quê? Conteúdo, estratégia. O meu mestrado é nessa aqui que a gente está falando, de criação de conteúdo, plataforma. A minha pós-graduação é nisso também. Fecha parênteses para concluir que não sei nada da parte jurídica. O que eu sei da parte jurídica é o que geralmente tende a importar para um creator. Então, como ganhar dinheiro, direitos autorais e tudo isso que está relacionado, mas não é exatamente. Porque o que a gente vai falar aqui é, como eu falei, uma mudança importantíssima que pode impactar e muito. A última vez que isso aconteceu tinha sido uma decisão judicial lá em 1999, se eu não me engano, e ela só vai ao ar, ela só é implementada essa mudança 3, 4 anos depois, que foi a Microsoft, que foi considerado o primeiro, eu não sei se ela foi considerada o primeiro, mas ela foi considerada como um monopólio. Lembra que a gente fala que como a gente cria conteúdo no Brasil, sei disso, mas a gente utiliza muitas das normas e regras americanas, porque essas plataformas trabalham principalmente lá. Eu sei que tem escritórios aqui do Google, eu sei disso, mas essas mudanças, essas grandes revisões de jurisdição, de legislação, elas acontecem no âmbito norte-americano. Então aconteceu que o Google foi considerado um monopólio, gente. Isso aqui nos Estados Unidos não pode um monopólio. Porque, né, aí vai entrar toda a questão política, e eu não vou me atentar a isso aqui, mas eu vou colocar que é o que aconteceu. Vamos lá falar disso. Por quê? Eu peguei aqui a notícia do BBC, tá traduzida do inglês para o português pelo tradutor automático, então pode-se ter erros, a gente vai ler a notícia, mas saiba que, né, tem uns errinhos que eu clico lá. Então vamos lá. Monopólio de pesquisa online do Google é ilegal, decide juiz dos Estados Unidos. Isso aqui, gente, é assim, inacreditável, tá? Saiu, a gente já tinha falado um pouco disso semana passada, mas não tava ainda recente, eu não quis trazer. Então, vamos lá, deixa eu tomar mais um golinho de água, porque a gente vai ler toda essa notícia aqui que é muito importante. Então, um juiz dos Estados Unidos decidiu que o Google agiu ilegalmente para esmagar seus concorrentes e manter o monopólio de buscas online e publicidade relacionada. Aqui isso aqui é erro de propaganda, de tradução, tá? Isso aqui é só basicamente publicidade de target ads. Então, vamos lá. A decisão histórica, como eu falei, é histórica, de segunda-feira é um grande golpe para a Alphabet, que é a empresa controladora do Google, e pode reformular a forma de como as gigantes da tecnologia fazem negócio. O Google foi processado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 2020 por seu controle de 90% do mercado de buscas online. É um dos vários processos movidos contra grandes empresas de tecnologias, enquanto as autoridades antitrust dos Estados Unidos tentam fortalecer a concorrência no setor. Esse caso foi algumas vezes descrito como uma ameaça existencial ao Google e seu proprietário, dado seu domínio no setor de pesquisa e publicidade online. O Google ele é um monopólio, a gente já sabia disso, mas isso estar num caso assim é bem diferente. Ainda não está claro quais as penalidades o Google e a Alphabet enfrentarão como resultados da decisão. As multas ou outras soluções serão decididas em uma audiência futura. Como eu falei, vai demorar ainda para mudar. Pode ver que o processo é de 2020, né? Ele finalizou assim de 2024 e vai precisar de mais um tempo, porque vai ter um monte de recursos, pode ter certeza. Então o governo pediu um alívio estrutural, o que poderia, pelo menos em teoria, significar a dissolução da empresa. Em sua decisão, o juiz distrital disse que o Google pagou bilhões para garantir que fosse um mecanismo de busca padrão em smartphones e navegadores. E é isso que começa a trazer de como ele é um... o vizinho passou aqui e me deu um oi. De como ele é um monopólio. Porque basicamente é o seguinte, o Google ele já controla as buscas do Android. Afinal, ele comprou o Android. Ele também comprou o YouTube. Ele não criou, ele comprou. Uma empresa que poderia gerar uma concorrência para ele, ele foi lá e pum, comprou. Pum, comprou. E isso, então, é porque assim, o Google, gente, pra gente, tá, que trabalha com isso, tem às vezes um estudo da área um pouco mais aprofundado, sabe que o Google ele é um site, mas no público amplo tem muita gente que acha que o Google é a própria internet, porque ele é tão grande, ele é nessa proporção de tamanho que não tem como outras empresas concorrer com ele. O exemplo da Microsoft, acho que essa notícia não chega a falar aqui, inclusive a gente não vai ler toda essa notícia aqui, muito grande. Ele é isso, quando a Microsoft ela foi
sentenciada como monopólio era porque tu tinha muita dificuldade ou quase impossibilidade de quando tu comprava o teu Windows, tu comprava o teu computador, ele já vinha com Windows e aí tu tinha que usar o Internet Explorer, não te deixava instalar outros, ou às vezes tinha até a situação que ele desinstalava. Quando sai essa sentença, o próprio Chromecast, que hoje é o navegador mais utilizado, ele surge disso. Ele surge depois de que a Microsoft possibilita, né, e não pode mais, ela é sentenciada a não poder mais impedir que outros navegadores fossem instalados, e o Chrome, ele surge nisso. E o Google é isso, porque o Google, gente, não, mas existem outros motores de busca, mas o Google ele representa mais de 90%, como diz aqui, das buscas. E pensa em outro mercado, 90% é um monopólio. Aí, não, mas outros motores de busca, por exemplo, o TikTok, ele tem um motor de busca, o próprio YouTube tem um motor de busca, mas é que a grande diferença é que esses motores de busca dentro de cada plataforma, eles operam dentro da plataforma. Agora, o Google, ele funciona como motor de busca da internet, tanto que a ponto de que tu não consegue fazer outros motores de busca surgirem. Então, ele faz com que outros motores de buscas internos, como esse do TikTok, ou esses de passagem de avião, de booking, essas coisas, eles não conseguem surgir e competir. O que acontece? Eles são obrigados a pagar para o grande player, e isso é a definição de monopólio. Então, é uma sentença que vai mudar muita coisa. E o que foi o ponto-chave é que a Google, como eu falei, ele já era o sistema de busca padrão do Android, porque ele é dono do Android. Mas tu já percebeu, tu que tem iPhone, que ele também é do iPhone? Ele também tem, ele é o padrão de busca do iPhone. E porque isso não é de graça, gente. Isso aí propriamente pode ter certeza que é pago. A gente não sabe exatamente quanto que foi pago neste ano, mas todo ano é pago. E o último dado que a gente tem é que o Google pagou a Apple 10 bilhões de dólares para ser esse motor de busca padrão dos iPhones e do Safari. Então o que acontece? Quando tu tenta dar espaço, tem outra possibilidade de uma empresa surgir. A empresa maior vai lá e compra essa possibilidade, é o que se considera um monopólio. O que vai acontecer? Como diz a notícia, a gente não sabe, tá? Provavelmente é uma coisa que vai influenciar e muito. Se tu procurar aí Microsoft monopólio, tu vai ver que foi uma coisa que ficou marcada. E esse foi o que eu falei, tá? O processo acho que termina em 99, ele vai pro ar lá em 2004, 2005. Isso aqui é muito importante. Muito, muito, muito importante. Não sabemos o que vai acontecer, mas isso aqui vai deixar uma marca que daqui a alguns anos a gente vai lembrar disso, tá? Tem até uma frase aqui do juiz Mehta, querendo ou não, um engraçado o nome ser esse aqui, né? Não sei se é assim que se pronuncia, mas o Google é um monopolista e agiu como tal para manter seu monopólio. Então aqui tá sentenciado, claro que vai ter mil e umas recursos e tudo mais, como eu falei, não sou do direito, mas sei que isso vai acabar acontecendo e isso aqui vai mudar bastante o jogo de SEO, de indexação, de motor de busca. Isso aqui tem que ficar de olho, tá, gente? Isso aqui é importantíssimo, game changer, vamos ficar de olho.